Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu gostei disso. O que Paulo quis dizer em Filipenses 1:21? Que morte é essa para se dizer que é lucro? Bom, fiquem comigo, pois nesse vídeo nós entenderemos o que a palavra de Deus nos ensina. E antes de começar, meus amados, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like se esse vídeo foi útil a você e não esqueça de ativar o sininho para serem notificados em todos os novos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo aqui nessa frase? Aqui Paulo está diante de um dilema: partir e estar com Cristo ou permanecer por mais tempo aqui na terra para trabalhar pelo Evangelho? Você já esteve diante de um dilema? Imagine ficar diante de dois caminhos na sua frente e só pode seguir um e fazer uma única escolha. Você já recebeu duas boas propostas de trabalho e só pode escolher uma? Teve possibilidade de fazer dois bons cursos, mas só pode escolher um? Isso é um tipo de dilema. Paulo não sabe o que vai escolher. Ele escreveu essas palavras na prisão e duas coisas podem lhe acontecer: ser liberto e continuar pregando o evangelho ou ser condenado à morte. Paulo não está ansioso com o que vai lhe acontecer. Ele sabe que isso está tudo nas mãos de Deus. Ele também não está diante de uma escolha entre uma coisa boa e outra má, mas entre uma coisa boa, que é continuar anunciando o evangelho, e outra coisa muito melhor, que é partir e estar com Cristo. Mas o alvo principal do texto não é mostrar o que Paulo deseja, mas o que o motiva a desejar uma coisa ou outra. O Senhor nos chama, meus amados, a viver e morrer pela sua glória. Qual a principal preocupação do apóstolo Paulo? Por que ele desejava continuar na terra para servir a igreja? O que o motiva a partir e estar com Cristo? Não é só o seu interesse próprio, não é receber honra dos homens, não é simplesmente descansar de suas fadigas, mas é glorificar o nome de Cristo, seja posto em liberdade ou seja condenado à morte. O alvo de Paulo é engrandecer o nome de Cristo. Na vida ou na morte, Paulo busca a glória de Cristo. Ele não está preocupado simplesmente em viver ou morrer, mas em engrandecer a Cristo na vida ou na morte. Por isso ele está afirmando: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver do crente é Cristo. No capítulo 1 de Filipenses nós vemos que Paulo revela algumas razões que o deixam alegre apesar de estar preso. Viver é Cristo, morrer é lucro. A cooperação dos filipenses no evangelho, o fato de Cristo estar sendo pregado, a súplica dos filipenses por ele e o auxílio do Espírito em seu favor, a fim de que ele não seja envergonhado, mas engrandeça a Cristo na vida ou na morte. Vemos aqui que a principal alegria e a paixão do apóstolo Paulo é engrandecer a Cristo. A vida de Paulo agora é para Cristo. Paulo sabe que a razão da sua existência é Cristo. Cristo o comprou e o lavou no seu sangue. Cristo o chamou para ser um pregador do evangelho. Antes de sua conversão, Paulo perseguia Cristo e seus discípulos. Ele procurava viver pelas obras da lei. Agora que foi salvo por Cristo, ele vive em Cristo e para Cristo e trabalha em prol do crescimento do reino de Deus. O seu alvo agora é engrandecer o nome de Cristo com a sua vida. Neste texto ele diz: para mim o viver é Cristo. Paulo revela seu desejo pessoal de viver para Cristo e apresenta um contraste entre ele e os pregadores que pregavam Cristo por inveja ou discórdia. O que Paulo quer dizer exatamente com a expressão para mim o viver é Cristo? O que significa para mim e para você? Como possamos viver para Cristo? Na própria carta aos Filipenses encontramos aqui o ensino do apóstolo Paulo sobre o que significa viver para Cristo. O viver é Cristo para o crente quando ele vive de modo digno do evangelho. O evangelho nos aponta não só o perdão dos pecados em Cristo, mas também nos revela a nova vida, um novo estilo de viver que Deus quer que levemos para glorificar o seu nome. Viver de modo digno do evangelho é deixar o pecado para trás, não se conformar com este mundo, mas imitar a Cristo e seguir os seus mandamentos. Ser humilde e estar disposto a servir os outros é uma forma prática de viver para Cristo. Paulo estava preso não porque cometeu algum crime, mas por causa da pregação do evangelho e pela causa de Cristo. Você já sofreu alguma vez por causa da sua fé em Cristo?
Se sim, então você está glorificando a Cristo na sua vida. O viver é Cristo para o crente quando ele ama a igreja de Cristo. Paulo amava as igrejas de Cristo e se preocupava com elas. Ele tinha um amor profundo pelas igrejas de Filipos. Paulo fundou aquela igreja com seu trabalho missionário. Ele orava pelos irmãos filipenses. Mesmo preso, encorajou os irmãos a serem alegres na fé. Nossa alegria tem que estar respaldada em nossa fé em Cristo, não no ambiente, seja ele mau ou seja bom. A verdadeira alegria só é plena quando realmente entendemos a expressão Eu sei em quem tenho crido. permanecer por mais tempo para ajudar os filipenses a progredir na fé. Porque Paulo amava a igreja? Porque amava o cabeça da igreja, ou seja, Cristo. Quem ama a Cristo ama a sua igreja e quer servir de qualquer modo para o seu crescimento e edificação. Se você diz que ama a Cristo e vive para ela, mas não mostra nenhum interesse pela edificação da igreja, se não usa os seus dons, se não ora pela igreja, se não chora com as fraquezas da igreja, se não se alegra com as suas bênçãos, se deixa de congregar com os santos, então você está sendo enganado. Vivemos para Cristo quando amamos a igreja dele. Como Paulo engrandeceria Cristo com a sua vida? Através do seu empenho em trabalhar pelo crescimento da igreja e o progresso do evangelho. A vida de Cristo foi dada para glorificar a Deus em favor da sua igreja. Ele viveu e morreu por sua igreja. Paulo seguiu o mesmo caminho do Senhor. E você e eu, o que nós temos feito pela igreja? Vivemos para Cristo sendo um membro fiel da igreja dele? O viver é Cristo para o crente quando ele confia em Cristo e depende dele para tudo em sua vida. Quem tem Cristo na sua vida não entra em desespero diante das aflições do tempo presente. Ele pode até passar por dificuldades, tribulações, mas em Cristo ele encontra forças para viver. Cristo é o seu dono, Cristo é o nosso dono, o nosso amigo, o nosso refúgio, a nossa suficiência, a nossa certeza de vitória. Meu irmão, o seu viver é Cristo? É uma pergunta para mim e para você hoje. Nós vivemos para Cristo? Nosso estilo de vida reflete a glória de Cristo? Cristo tem sido visto em nossa vida, seja no trabalho, na escola, faculdade, no meio da nossa parentela, no meio da nossa comunidade, nós temos espelhado Cristo. Não adianta nada apenas ter o nome de cristão ou ser membro de uma igreja. O que importa é viver para Cristo, engrandecer o teu santo nome com o nosso corpo, com os nossos dons, com tudo que temos e somos. Nisso consiste a razão da nossa existência. É bem-aventurado quem vive para Cristo, pois além de cumprir o propósito da criação, que é glorificar a Deus nesta vida, ele também terá a morte como lucro. Isso nos leva a entender o que 2 Timóteo 4:7 diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que me amam, a sua vinda. Amém? Que Deus te abençoe.